A paz de Jesus esteja sempre em vossos corações. Oração e vigilância. Adverte o Cristo para que a distração não nos torne vulneráveis às infelizes influências da ignorância e da maldade que ainda permeia nos corações que não compreendem o avanço da humanidade em busca da regeneração pelos ensinamentos do Cristo. Aprimorai-vos, pois, dentro do conhecimento, dentro do Evangelho do Cristo, sabedores que são por todos os ensinamentos aqui já trazidos, para que não vos canseie da missão e não as bloqueie em suas vidas. Muito se aprende dentro da casa doutrinária, mas se faz necessário aprofundar-se na doutrina dos Espíritos, para que vós mantenhais atentos dos vossos pensamentos influenciáveis, sentimentos que possam ser dominados por instintos maléficos dessas vibrações de transição, porque passa o nosso Brasil, porque vive a humanidade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos liberta e acalma. Aprofundando-se na doutrina dos Espíritos, vós tereis muito mais discernimento sobre essas vibrações que vos atormentam, que vos deixam sem ânimo, que vos fazem desistir de um trabalho arduamente preparados há séculos, para que nesse momento de regeneração todos consigam ter o entendimento necessário sobre essas influências que estão provocando a separação entre irmãos, entre pais e filhos, entre aqueles que pareciam ser amigos, por influências das sombras que afetam os seres humanos em seu ego, em sua vaidade, e os fazem perder o amor, o respeito, pela utilização, diante dessa mudança política do Brasil e do mundo, onde o desamor permeou o coração de todos, onde provocados e provocadores atenderam às solicitações dos dragões e provocaram a separação, a desistência e a implicância entre os próprios irmãos em fé.
entre os próprios irmãos consanguíneos, cuja unidade do amor ensinado pelo Cristo fora esquecido e as divergências pessoais se tornaram impiedosas entre os próprios irmãos e entre todos aqueles que conhecem a doutrina dos Espíritos. Vos ensina a alertar-vos quanto ao momento apocalíptico por que passa a humanidade, onde o desespero, a dor, a solidão, onde a marca da besta vem provocando a separação, e muitos invigilantes se deixaram e se deixam dominar por esses instintos de discórdia. Oração e vigilância, diante da ampliação do conhecimento da doutrina, do exercício da caridade e da irmandade em ação. Pois um trabalho só pode dar frutos, só podemos colher os frutos da vitória quando as almas que estão nas sombras caminharam para a luz. Resgatar as almas, redefinir os conceitos em que a família está vivendo, para retomar os caminhos da espiritualidade, do amor, do respeito entre todos, dentro das diferentes formas e temperamentos pessoais, para que o amor do mandamento novo, possa unir os cristãos. A propagação do mal e da discórdia, iniciada nas vibrações, iniciadas nos sentimentos, se propagam. As mesmas vibrações do amor, do perdão e da vigilância também se propagam. Escolher qual vai fortalecer cabe ao trabalhador vigilante, que diante da hora apocalíptica por que cada um passa, pois todos os conceitos e preconceitos vividos, onde cada um está vivenciando o que aprendeu, mas observando que ainda falta o que aprender para enfrentar esses minutos finais de transição, minutos apocalípticos, para que vós, todos vós, podeis harmonizar-se dentro do amor e do perdão, vividos pelo Cristo em nós, exemplificado pelo Cristo, diante da hora derradeira, em que Ele mesmo, ao ser crucificado, apedrejado, rogava perdão àqueles pobres homens infelizes que desconheciam as leis que o Cristo ali vivenciava. O que o mal planta, o mal colhe ao longo das existências.
Mas aqueles que viveram o amor do mandamento do Cristo e souberam unir, souberam perdoar, souberam resgatar as almas que se perderam, colhem os frutos do amor, da paz, do desenvolvimento que o Espírito procura para ele, junto com o Cristo, ser. Meus amados irmãos, a doutrina não pode ser deixada de lado, mesmo diante das maiores necessidades humanas, mesmo diante dos problemas pessoais. Conhecimento da doutrina dos Espíritos é essencial para a manutenção da vida de cada um, diante das causas pessoais que cada um terá de enfrentar. Pais terão a ver com seus filhos, filhos terão a ver com seus pais. Irmãos terão que se haver com irmãos, trabalhadores terão que se haver com trabalhadores. O momento é para exemplificar o que já fora absorvido sobre humildade. Humildade e reconciliação. O caminho mais nobre de se reconciliar é pelo trabalho da caridade exercido por cada um, em todos os lugares, aonde a doutrina intrínseca, vivida em vocês, em nós, podem ser vivenciadas. Somente o amor pode consertar os erros humanos. Palavras de Bezerra de Menezes: aos que tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver, diante da mensagem apocalíptica trazida por ele, e não entendida por muitos irmãos, iniciados e iniciantes na doutrina dos Espíritos, diante dos processos reencarnatórios, em que as almas não pulam etapas, e sim as fazem cumprir. Dos destinos sagrados de cada um, a mensagem honrosa de regeneração, oferecida a todas as pessoas, a todas as almas, que com medo, insegurança, clamaram pela intervenção dos Espíritos. As trombetas estão sendo tocadas em todo o planeta. As trombetas do Apocalipse estão anunciando as mudanças planetárias. Os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir estão se preparando para essa hora aziaga em que cada ser humano terá que viver, enfrentar com o conhecimento que tem. Oração e vigilância, e cultivar o amor, e findar as acusações,
acabar com as provocações para não dividir uma família, não dividir uma casa espírita, não dividir um ser humano. Pois depois dos homens dividirem os átomos, eles lutariam para dividir as almas. E aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, as almas se dividem sem perceber, porque a distração venda-lhes os olhos e fecha-lhes os ouvidos. Conhecimento da doutrina dos espíritos é fundamental nessa hora. É fundamental para a vida de cada um, diante do que vem por aí nesse próximo tempo. Oração e vigilância, respeito e fé, sem acusações, sem cobranças, pois cada um nasceu como nasceu, pela necessidade de cada um, para poder findar suas cobranças e seus débitos. Só o amor pode corrigir os nossos erros. Só o amor pode acender uma luz onde há trevas. Aprofundem-se na doutrina dos espíritos e acabem com as diferenças entre vocês. Semeiem o amor, pois a missão da casa é reespiritualizar. E o conhecimento está sendo dado. Redefinir. E os caminhos de cada um estão sendo redefinidos. Reeducar com respeito, amor e fé, dentro da educação dos espíritos, trazidas pelo Cristo para esta humanidade. Atentem às provocações, amor, perdão, caridade e fé. Debrucem-se sobre os ensinamentos dos Espíritos. A doutrina está aí para vos esclarecer diante do que vossos olhos irão ver. Que a paz de Jesus esteja sempre em vossos corações.
Viva Jesus!